Glória a Deus, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, 1ª e 2ª Samuel. É melhor obedecer do que sacrificar. Já estamos aí na nossa 4ª lição, cujo tema da lição é Icabor e Ebenezer. Texto áureo. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Está lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 22. A verdade prática diz: não existe nada mais precioso do que a presença de Deus. Sem ela, tudo perde o brilho. A lição está dividida em 3 unidades. A primeira unidade vamos estudar: foi-se a glória de Israel. A segunda, consequências. E a terceira, Ebenezer. E temos 3 objetivos a alcançar no decorrer da lição. Primeiro objetivo, valorizar a presença de Deus. Segundo, explicar que pecado tem consequências. E o terceiro objetivo, evitar os ídolos. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e já gostaria de agradecer a você, meu irmão, que é cooperador com o canal, já se inscreveu aí no canal e com certeza vai deixar o seu like, né? O seu gostei, para que o YouTube possa divulgar e alcançar novas vidas. E você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu, inscreva-se, seja um cooperador, nos ajude, estamos aí caminhando, estamos próximos de alcançar 500 inscritos no nosso canal. E se você não nos ajudar, aí fica difícil, mas seja abençoado, seja um abençoador também. Inscreva-se no nosso canal e o Senhor vai retribuir com ricas bênçãos em sua vida, em nome de Jesus. A introdução da revista ela vai falar a respeito da expressão Icabor. Icabor, e algumas outras versões falam Icabode, trata-se do nome dado a uma criança. Não se sabe nada a respeito da criança, a não ser o nome e a circunstância que ela nasceu. E a gente vai ver a grande importância dessa circunstância e o nome dessa criança para o desenvolvimento do povo de Israel e o aprendizado para os nossos dias. E também a introdução ela vai falar a respeito da tragédia que existe na vida do ser humano, quando Deus se afasta agora desse ser humano, ou na verdade, quando o homem, o ser humano, provoca essa distância para com Deus, porque Deus está sempre de braços abertos para receber esse ser humano, esse pecador, mas ele precisa ser um cooperador com Deus, ele precisa se arrepender dos seus pecados, ele precisa realmente se voltar para Deus, e Deus está sempre perto, pronto para o abençoar. Mas quando isso não acontece, essa distância entre o homem e Deus acontece, não há tragédia maior na vida do ser humano. Mas para que possamos começar a fazer a leitura de alguns versículos bíblicos, vamos falar um pouco a respeito do pano de fundo em que se encontrava o povo de Israel. Samuel estava sendo levantado por Deus. A lição anterior, capítulo 3, já dizia que Deus estava rejeitando agora a família do sumo sacerdote Eli, seus filhos, com as suas práticas ali pecaminosas, que era abominável aos olhos do Senhor, e Deus estava rejeitando agora essa família e levantando paralelamente Samuel. Mas também devemos atentar que esse momento que o povo de Israel está vivendo é um momento de juízes, e Samuel é o último juiz levantado por Deus. E sabemos que durante a vigência dos juízes, o povo fazia aquilo que era melhor aos seus olhos, fazia aquilo que agradava aos seus olhos, fazia aquilo que dava vontade no seu coração. Toda vez que Deus levantava um juiz, esse juiz conseguia consertar a situação, conseguia contornar toda a situação, expulsava os povos inimigos que estavam sobrepujando o povo de Israel, mas assim que esse juiz morria, o povo voltava a virar as costas para Deus, adorava outros deuses, e Deus agora também entregava novamente o povo na mão de outros povos.
E agora o povo que está subjugando o povo de Israel, o povo inimigo, são os filisteus. Então os filisteus estão subjugando o povo de Israel e Samuel está sendo levantado como o mais novo juiz, o mais novo sacerdote e profeta da casa do Senhor. A primeira unidade, ela vai falar a respeito do foi-se a glória de Israel. E o número 1, número 2, número 3 vão tratar dos seguintes assuntos. O número 1 vai falar sobre a superstição, o número 2 a idolatria e promiscuidade, o número 3 a desobediência. E a gente vai passar comentando esses três itens. Primeiro, superstição faz referência ao versículo 3, que diz assim: voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre nas mãos dos nossos inimigos. Então aqui ele vai tratar da superstição. Então olha só, o povo de Israel vivia uma grande superstição, eram supersticiosos quanto à presença ali da arca do concerto, né? A arca da aliança, a presença do Senhor ali. Então o povo de Israel estava sendo ali atacado pelos inimigos, pelos filisteus. Então os filisteus estavam acampados em um lugar, em uma região, pronto para atacar o povo de Israel. E o povo de Israel agora estava respondendo a esse ataque, também estava indo rumo ao campo de batalha. Então estava ali para acontecer um grande confronto. E esse confronto ele foi inevitável, aconteceu um grande confronto. Mas a gente deve lembrar que o povo de Israel ele estava afastado dos caminhos do Senhor. O povo de Israel estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor, estava adorando outros deuses, estava fazendo práticas e que desagradavam ao Senhor, estava realizando situações que eram abomináveis aos olhos do Senhor. Temos que lembrar que a liderança estava na mão de Eli, o sumo sacerdote, e seus filhos, que faziam tudo que desagradava ao Senhor. E o Senhor estava rejeitando essa liderança, estava rejeitando a casa de Eli. Então, quando acontece agora essa batalha, esse confronto, o povo filisteu vence a batalha. E com isso, o povo de Israel perde mais de 4.000 homens nessa primeira batalha. Então, eles voltando agora para a região de Israel, eles se encontrando ali com os anciões daquele lugar, e eles falam: olha, vamos pegar a arca do concerto, a arca da aliança, e levar para o campo de batalha, e aí o Senhor vai nos dar a vitória. Mas a gente tem que ver que esse povo estava fazendo aquilo que desagradava ao Senhor, eles estavam com essa superstição, né? Botando aqui o objeto, a arca do Senhor, a arca do concerto, como o seu objeto, o seu amuleto, o seu objeto da sorte, como se fosse o gênio da lâmpada, que ali agora, quando eles estão na necessidade, passando por dificuldade, simplesmente eles iriam recorrer ao gênio da lâmpada, e o gênio da lâmpada iria resolver todas as coisas. Mas com Deus não é dessa forma. Para que Deus realmente venha intervir, para que Deus venha fazer e realizar, há a necessidade de que agora a pessoa se volte para o Senhor, faça aquilo que agrade ao Senhor, busca o Senhor, para que Ele venha agora ir à frente, desfazendo todo o embaraço e pelejando as nossas pelejas. Mas não era isso que o povo de Israel estava fazendo. E o número 2 vai falar sobre a idolatria e promiscuidade, e faz referência ao versículo 4, que diz assim, olha: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Então essa idolatria e a promiscuidade estavam andando juntos, estavam caminhando ali. Símbolo da promiscuidade, Ofni e Finéias, os 2 sacerdotes que faziam aquilo que abominava aos olhos do Senhor, estava levando a arca do Senhor ali, como essa idolatria, né, de que a arca do Senhor, a presença do Senhor ali simbolizada naquela arca, iria resolver a situação. Então, essa idolatria, ela era uma prática
ali realizada pelos povos inimigos, a prática de adoração a Astarote, a prática de adoração a Baal, a Baalins. E essa prática agora acabou adentrando no povo de Israel. O povo de Israel adorava também outros deuses, adorava agora Baal, adorava outros deuses. E o fato deles pegarem agora a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, era também era uma espécie de idolatria, algo que o povo inimigo pegava, se pegava às estátuas, se pegava aos amuletos, realizava esse tipo de adoração a esses deuses, né? E agora o povo de Israel pega a Arca do Concerto, pega essa Arca da Aliança e leva para o campo de batalha, como também se fosse um grande amuleto, que fosse ali o objeto da sorte deles. Na grande verdade, o povo de Israel foram influenciados pelos povos inimigos, esse tipo de adoração. Ao invés de eles influenciarem esses povos, eles foram influenciados por esses povos agora, estavam adorando outros deuses, ou vários deuses, inclusive o Deus Todo-Poderoso, e agora estavam querendo recorrer à Arca da Aliança como uma espécie de amuleto, uma espécie de gênio da lâmpada que ia resolver toda a situação. E o número 3 vai falar a respeito da desobediência, do versículo 21, que diz assim, olha: mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. No comentário da lição vai falar que a expressão Icabô ou Icabode quer dizer e foi-se a glória de Deus, ou seja, Deus abandonou Israel, né? E essa expressão Icabô, se nós não formos fazer a leitura dos capítulos que a revista está se referindo, do 4º capítulo até o 7º, a gente não vai conseguir entender simplesmente com os comentários da lição. A expressão que a gente apresenta aí, acabou, né? A revista está apresentando, é justamente quando a batalha acontece, a primeira batalha acontece, e o povo de Israel ele perde a batalha. Agora na segunda batalha ele leva a Arca do Concerto, a Arca da Aliança, até o local da nova batalha, achando que com a Arca da Aliança Deus agora vai fazer um milagre, Deus vai realizar algo surpreendente, mas eles estão muito enganados, porque eles não se voltam para Deus, eles não se arrependem dos seus pecados, eles não largam outros deuses. Então agora Deus vai entregar esse povo na mão dos inimigos. Então acontece um verdadeiro massacre, centenas e dezenas de milhares de vidas são perdidas ali no campo de batalha. E uma das pessoas ali que estão no campo de batalha volta agora até a região de Israel e vai informar a cidade do acontecimento, e vai informando, e quando chega até na entrada da tenda onde estava ali o sumo sacerdote Eli, e ele estava sentado na entrada da tenda, quando esse informante chega e fala da situação que o povo de Israel estava sucumbindo no campo de batalha e que os seus dois filhos, os dois filhos de Eli haviam sido todos dois executados ali no campo de batalha, ou seja, Eli, o sumo sacerdote, havia perdido os dois filhos. E quando ele recebe essa notícia, recebe agora essa informação, o impacto é tão grande que ele vira, estava sentado numa cadeira, ele vira para trás, e com esse ato de virar, a palavra de Deus vai dizer que ele era um homem já velho e acima do peso. Ele vira e quebra o pescoço, torce o pescoço, e ele morre imediatamente. E a sua nora, esposa de um dos filhos dele que estava ali, que havia morrido, ouve essa situação e vê o seu sogro ali morrendo, e ela estava gestante, entra imediatamente no trabalho de parto, e ela dá à luz a uma criança, e essa criança então é chamada de Icabô, né? Ou Icabode. Foi-se a glória de Deus, o Deus de Israel nos deixou. Então, esse
é o significado dessa expressão, uma criança que nasce numa circunstância dessa. E a gente vai lembrar que todos os filhos de judeus são colocados os nomes de acordo com as circunstâncias. A gente pode ver justamente Moisés, né, retirado das águas. A gente vai ver ali outros e outros personagens que durante o que está vivendo, a sua mãe está gerando, está tendo o filho, e aí ele recebe o nome, né, de acordo com a circunstância que está acontecendo. O povo de Israel dessa vez foi vencido no campo de batalha e uma grande parte do seu povo ali sucumbiu naquele campo de batalha. Mas a gente vai ver como é que Deus deixou acontecer isso, ou por que ele não interveio, né? E a Arca da Aliança estava ali, a presença do Senhor estava ali, né? Sendo representada na Arca da Aliança. Porque a gente vai entender que quando Deus manda criar essa Arca da Aliança, ela não foi criada com o sentido de ser um amuleto, de ser um objeto para ser adorado, ou de ser algo que iria dar sorte ou que teria que recorrer no momento das suas aflições, como se recorre a um gênio da lâmpada. Não, na verdade esse povo ele estava adorando outros deuses, recorreu ao Deus Todo-Poderoso, mas também eles recorriam aos outros deuses e eles eram muito desobedientes, não se arrependiam dos seus pecados. Então Deus ele entregou na mão dos seus inimigos. Deus ele é santo e também quer que nós sejamos santos. Então, Deus ele não vai agir, operar, realizar, fazer, proteger, guardar, se a pessoa não está se voltando a Ele, se a pessoa não está buscando a Ele de coração. E é por isso que o salmista vai dizer, olha, escondi a tua palavra no meu coração, ou guardei a tua palavra no meu coração, para que não viesse a pecar contra ti. Então, a palavra do Senhor, a obediência à palavra do Senhor é a chave da proteção, é a chave de Deus guardar, é a chave que faz com que Deus venha cuidar do seu povo. E isso o povo de Israel não estava fazendo. E a segunda unidade vai falar das consequências. Número 1 fala sobre a derrota e faz referência ao versículo 2 do capítulo 5, que diz assim, tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. E a revista ela vem comentando, dizendo que ninguém gosta de contar derrota, ninguém gosta de contar e realizar fracassos. Mas a Bíblia ela não esconde esse fracasso e as derrotas do povo de Deus. Então também nós, como anunciadores da palavra, nós não devemos esconder isso. Devemos anunciar, devemos mostrar muito mais, devemos tomar isso como exemplo para nossas vidas. E é por isso que nós vemos os nossos púlpitos, a revista vai falar a respeito disso, trocando essa mensagem muitas das vezes de derrota, de peleja, de consequências de atos de desobediência por palavras que agradam o ouvido daqueles que estão ali, né, ouvindo a palavra, né? Deus é contigo, Deus vai te abençoar, tu é um vencedor, recebe a tua bênção, a vitória é tua, né? Então, mas tudo isso Deus proporciona, é verdade, mas ele tem uma consequência. Precisamos obedecer, precisamos nos voltar para Deus, precisamos praticar a palavra, precisamos obedecer a palavra, precisamos meditar na palavra, precisamos buscar o Senhor. E aí sim, tudo isso é possível. Deus é o Deus que proporciona tudo isso. Mas muitas das vezes os ministros do Evangelho, eles passam por cima disso e costumam dar ênfase simplesmente na questão das vitórias, nas questões aí daquilo que Deus pode proporcionar, sem mostrar o que deve ser. O importante é a presença de Deus. A presença de Deus é que nos dá essa vitória. E para que essa presença de Deus esteja ali, junto de nós, junto do povo de Deus, é necessário que nós sejamos santos, é necessário que nós sejamos obedientes, é necessário que nós estejamos ali praticando aquilo que agrada ao Senhor. Porque não adianta estratégia, não adianta uma liturgia, não adianta fazer coisas para tentar substituir a presença do Senhor. Foi justamente o que o povo de Israel tentou fazer, trouxe a arca do concerto, a arca da aliança para o meio
ali da batalha, do campo de batalha, mas não se voltaram para o Senhor, não foram obedientes, não se arrependeram dos seus atos pecaminosos, e isso não atraiu a presença do Senhor para aquela batalha. Então não adianta estratégias, não adianta liturgias, não adianta substituir a presença do Senhor, né? Porque mesmo a pessoa nos nossos dias com a conta cheia de dinheiro, andando no melhor carro, tendo a melhor casa, se não tiver a presença do Senhor, ele não é considerado uma pessoa próspera, porque a prosperidade ela inclui diretamente, está diretamente ligado à presença do Senhor, né? A presença do Senhor está diretamente ligada à prosperidade. O número 2 vai falar a respeito do juízo sobre Dagon, fazendo referência ao capítulo 5, versículo 4, que diz assim, ó: levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon fazia caído de bruços diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagon e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar, dele ficar apenas o tronco. Então a revista vai comentar que Deus permitiu agora que Siló fosse arrasada e que a arca do concerto, a arca da aliança, fosse levado agora lá para as terras dos filisteus. E filisteus estavam achando que havia derrotado não só a nação de Israel, mas também havia derrotado o Deus da nação de Israel. E eles entram agora com a arca da aliança em território adentro e colocam essa arca dentro do templo de Dagon. Dagon era um deus que eles o adoravam, uma grande estátua ali que ficava dentro de um templo. E eles colocam a arca da aliança juntamente com Dagon. Mas eles estavam ali se gabando, eles estavam ali se vangloriando de que eles haviam derrotado a nação de Israel e também o Deus da nação de Israel. Mas uma coisa Deus provou, e Ele prova sempre: Ele é um Deus único, que não há outro Deus além dele. E ali, quando a arca da aliança é colocada naquele templo, estão ali se gabando, se vangloriando e colocam a arca da aliança junto de Dagon, junto da grande estátua de Dagon. E quando eles chegam no outro dia, ao amanhecer, a estátua de Dagon está ao chão, ali de rosto ao chão, diante da arca da aliança. Então eles vão, levantam a estátua novamente e deixam tudo no lugar. E quando anoitece e amanhece, novamente, agora essa estátua está no chão, mas não agora inteira, ela está com a cabeça cortada, com as mãos decepadas, está simplesmente ali prostrada novamente ao chão diante da arca da aliança, mostrando ali que há apenas um único Deus, um Deus verdadeiro, e fazendo com que esse povo filisteus que estava achando que havia derrotado não só a nação de Israel, mas que havia derrotado Deus Todo-Poderoso. E Deus mostra para eles que não há outros deuses além dele. O número 3 vai falar a respeito da ausência de Deus. Está lá no capítulo 6, versículo 1, que diz assim, olha: 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. E durante essa ausência da arca da aliança, né, ali na nação de Israel, o povo de Israel suspirava, lamentava, fazia declarações agora ao Senhor. Todo o povo de Israel dirigia lamentações ao Senhor, então eles suspiravam ali pela presença do Senhor, né? E a gente vai entender isso porque no Antigo Testamento a religiosidade ela ficava ao redor ali do templo, ficava ao redor dos homens de Deus, que eram os sacerdotes, que eram os profetas. Então a religiosidade da época ela ficava nesses lugares, nesses ambientes. E agora a Arca da Aliança havia sido levada e Siló havia sido devastada. Ali o Siló era o grande centro religioso da época. Então aquele povo se achou ali que Deus havia sido realmente se ausentado, né? E a expressão, e acabou, e foi-se a glória de Deus. Deus abandonou Israel. Então todos andavam suspirando, lamentando pela volta agora da presença de Deus ali. Com relação aos pecados do povo de Israel,
Deus ele não faz vista grossa. Mais cedo ou mais tarde, as consequências desses pecados eles vão vir à tona e acabaram vindo aí para o povo de Israel, né? E a gente vai observar que a presença de Deus ela é a coisa mais importante na vida do ser humano, na vida de qualquer nação. Mas nós não podemos confundir a onipresença de Deus com a presença manifesta de Deus. Deus ele está presente em todo lugar, ele está com os olhos voltados para todos, nada passa despercebido ao olhar de Deus, à presença de Deus. O ser humano não consegue se esconder de Deus, seja ele indo no lugar mais alto, o Senhor está. Se ele ir na profundeza da terra, lá o Senhor se encontra. Essa é a presença de Deus, a onipresença de Deus. Agora, a presença manifesta de Deus, a manifestação do Senhor ali, vai depender dali do povo de Deus estar em união, o povo de Deus está em obediência, o povo de Deus está se voltando para Deus, coisa que Israel não estava fazendo. A terceira e última unidade, vamos falar a respeito de Ebenezer, né? E aqui a revista vai mostrar o antídoto e o remédio para a questão do pecado, da desobediência. E esse princípio que vai ser mostrado, ele é válido até hoje. E o número 1 vai falar a respeito do arrependimento e confissão. Está lá no capítulo 7, no versículo 3, que diz assim: Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e Astarote, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então olha só, a revista agora ela está comentando, dizendo que Samuel está agora atuando. Vamos lembrar que Eli havia falecido, havia morrido juntamente com seus filhos. Então Samuel agora é o sacerdote, Samuel agora ele é o profeta e ele é o juiz e está agindo como tal. E agora ele conclama esse povo ao arrependimento, ele chama esse povo agora a voltar-se para Deus. Deus ele preparou Samuel desde o seu nascimento, desde a sua formação e o crescimento para esse momento. E agora Samuel está agindo, está botando esse povo para se arrepender. E esse povo agora dá ouvido à palavra de Samuel e eles agora começam a fazer rituais de arrependimento, eles começam a se arrepender, começam a derramar água, simbolizando agora a sua limpeza, começa agora a pedir perdão ao Senhor, começa agora a se voltar verdadeiramente para o Senhor, arrependendo dos seus pecados, e ali Samuel vai julgar a nação de Israel como um todo. Então vamos ver que esse povo, o povo de Israel, eles se arrependeram dos seus pecados, jejuaram, eles confessaram os seus pecados. E ali Samuel julgou a nação de Israel em Mispa. Mas a gente vai observar, o pecado, ele traz a consequência, ele adoece a pessoa, mas a confissão desses pecados, ele sara, ele faz com que a pessoa fique sarada, né? Isso está registrado lá no livro de Tiago, no capítulo 6, no versículo 16. E diz também que o pecado ele escraviza, mas a confissão desses pecados liberta. E o número 2 vai falar a respeito do abandono dos ídolos, fazendo referência ao versículo 4, que diz assim: Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns e Astarote e serviram só ao Senhor. Então o povo de Israel ele promove uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, e agora eles se voltam para o Deus Todo-Poderoso. E a revista ela vai comentar dizendo que a mudança de vida é preciso confessar os pecados e abandoná-los. A palavra de Deus vai dizer que aquele que encobre seus pecados, aquele que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas aqueles que as confessam, aqueles que deixam de lado, encontrarão misericórdia. E o povo de Israel veio repudiando seus pecados, se afastando dos seus pecados, se voltando para Deus verdadeiramente. Então a revista vem comentando, dizendo que hoje, com essa grande disputa por membros, foram afastados do púlpito das igrejas a questão do abandono dos seus pecados e trocado, na verdade, por palavras, né, de prosperidade, palavras
de conquista, palavras de vitórias, palavras aonde agradam ao ouvido do ser humano e faz com que ele seja atraído mais para essas instituições. Vamos observar que Samuel, o profeta Samuel, ele pregou diferente. Quem determinava o conteúdo daquilo que ele ia dizer, o conteúdo das suas pregações, não era aqueles que estavam ouvindo. Simplesmente quem determinava o conteúdo daquilo que ele dizia, das suas pregações, era o próprio Senhor. E o número 3 vai falar a respeito de Ebenezer, fazendo menção ao versículo 12 do capítulo 7, que diz assim: Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. E a revista vai comentando, a respeito, dizendo que a prática de colocar as pedras ali, depois de um ato importante, um acontecimento muito importante, e fazer uma marcação ali, já era algo comum do povo de Israel, E Ebenezer significa pedra de ajuda. A revista vem comentando, o monumento era um memorial erguido pelos israelitas para nunca esquecerem que Deus havia ajudado até ali e que continuaria a ajudá-los se confiassem nele e guardasse a sua aliança. Então a gente vai ver que esse momento ali em Mispa foi um grande momento para Samuel. Samuel, ele foi um homem levantado por Deus, escolhido por Deus. Todo o povo de Israel sabia, mas essa ação ali em Mispa, onde ele faz uma grande assembleia, junta todo mundo, e esse povo agora é chamado por Samuel para se arrepender dos seus pecados e fazer toda uma purificação e confessar os seus pecados. E Samuel estava ali julgando agora esse povo de uma vez. Esse ato foi um ato determinante para o ministério público de Samuel agora junto a todo esse povo. E Samuel passou a julgar esse povo e julgou pelo resto da sua vida. Pelo resto da sua vida, Samuel julgou o povo de Israel. O comentário da revista vai dizer. E nós já chegamos à nossa aplicação pessoal, que diz assim: se insistirmos no pecado, Deus não andará conosco e sozinhos estaremos vulneráveis. Mas se nos arrependermos e mudarmos de rota, Deus será a nossa companhia, nossa alegria, a nossa vitória, hoje e sempre. Que o Senhor seja a nossa alegria, que o Senhor seja a nossa vitória, constantemente, todos os dias de nossas vidas. Eu já queria agradecer a você, meu irmão, minha irmã, coordenador, professor, aluno da Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor possa nos abençoar poderosamente, grandiosamente, com as suas mãos poderosas, que não estão encolhidas, mas sim estendidas para nos abençoar. É a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.